Se você aí tá procurando fazer o pudim perfeito para suas festas de Natal, final de ano ou até mesmo final de semana, você já encontrou. Este é o pudim de chefe, aquele lisinho que desmancha na boca que você paga caríssimo lá na confeitaria. Ele é feito à base de gemas. Tá vendo que eu tô até usando a gema de um ovo caipira, né? Mas você pode usar a gema do ovo que você quiser. Receita é tua. Só usa a execução que eu vou fazer aqui, tá? Pra fazer esse pudim que é diferentão de chefe, meus amigos, esse pudim é de chefe, tá? Eu vou usar, ó, 6 gemas de ovos. Aqui no caso, como eu falei, tô usando ovos caipiras, tá? Pra poder deixar o pudim mais vermelhinho, né? Aquela corzinha bem apetitosa. Você viu que eu coloquei ele na peneira, tá? E vou só movimentar aqui, ó. Não vou pressionar, tá bom? Só vou movimentar ele assim, ó, pra gema poder cair. Ô Will, o que eu faço com a clara? Porque olha, você tá usando 6 gemas, vai sobrar 6, claro, o que eu vou fazer? Meus amigos, fique ligadinho que na próxima receita eu vou ensinar vocês a fazerem uma torta mousse de chocolate delicioso, feito, ó, com as claras dessa gema aqui. Você pode ficar tranquila, tá? Que essa clara eu vou fazer o processo de merengue suíço, tá? Aquele que praticamente é pasteurizado. Ele não vai ser cru, vamos dizer dessa forma, né? Olha só, a membraninha que ficou aqui, pessoal, ó. Isso aqui fica com a textura bem ruim na boca, tá? Você viu, ó, que eu só passei na peneira. Olha só, vou até dar uma escorregada aqui, ó. Eu sei que muita gente deve estar falando aí: nossa, fazer o pudim com essa gema aí deve ficar com um cheiro, um gosto de ovo danado. Não quero, não. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, o que dá cheiro no ovo é a proteína, pessoal. E a gema não é proteína, a gema é uma gordura. Então ela não passa cheiro, não passa gosto, tá? O que vai passar cheiro e gosto é a clara. Então a clara que é a proteína que dá o cheiro e o gosto, tá? Sei que muitos de vocês achavam que era a película da gema ou a gema, mas não é. É a clara que deixa aquele cheiro forte, tá? Se você tiver dúvida, pesquisa aí e depois deixa nos comentários pra mim. Combinado? Ó, colocado aqui, ó, eu vou adicionar agora, ó, leite condensado. Adicionei 6 gemas, agora eu tô colocando uma lata de leite condensado. Como meu fouet, ó, eu vou incorporar delicadamente porque eu não quero que crie ar nessa mistura, tá? O nosso pudim, lembrando, ele é lisinho, é aquele que você come e ele desmancha, ele derrete na boca. Eu sei que tem muita gente que gosta de pudim com furinho e sei que tem gente que gosta de pudim lisinho. Pudim lisinho eu acho mais gostoso por causa da textura que fica na boca, tá bom? Tudo já incorporado, agora eu vou colocar, ó, meu leite aqui aos poucos, tá? Aqui tem uma xícara, tá? 240 ml. Olha, tudo já incorporado. Agora nós vamos pegar essa nossa misturinha e colocar numa forma com calda de caramelo. Você ainda não sabe fazer uma calda de caramelo perfeita? Eu vou te ensinar agora. Essa é sensacional. Vem comigo. Bom, como vocês podem perceber, já coloquei o açúcar aqui, ó, dentro da minha panela e o meu fogo tá ligado, ó, tá vendo, ó? Aqui tem 2 xícaras de açúcar que eu vou esperar derreter até formar um caramelo. Calda já completamente derretida, olha só, não podemos deixar mais para ela não queimar, né? E agora sim, ó, eu vou vir aqui, ó, com correspondente a 1 xícara de água, tô usando água quente, tá? Vou colocar aqui no cantinho, ó, desse jeito, ó. Junto com, ó, 4 gotinhas de suco de limão, ó. 1, 2, 3, 4. Esse suco de limão vai fazer que a nossa calda, quando endurecer, tá? Principalmente dentro da forma, ela não cristalize, tá? Então essa calda ela não vai cristalizar. Se quiser usar o vinagre também pode. Você pode ver que a nossa calda ela desce até em fio, ó. Tá vendo? Tá no jeito a nossa calda. Agora é só você desligar o fogo, ó. Desliguei o fogo, tá? Tá tudo diluído. E agora é só esperar a nossa caldinha aqui, ó, esfriar. Para poder fazer esse pudim, vou estar usando a forma tradicional de pudim, tá? De 20 centímetros de diâmetro. Vou pegar a minha deliciosa calda, ó. Olha só que show. Vou jogar ela aqui, ó, no fundo, ó. Desse jeito, ó. Agora, meus amigos, é só pegar essa misturinha. Não sei se dá pra você perceber, ó, mas ela tá com umas pelotinhas de gemas e ainda tá com umas bolinhas. Pra deixar ela perfeita, lisinha, com aquela textura que eu ensinei pra vocês, o que nós vamos precisar? De uma peneira, tá, meus amigos? Ó, agora é só jogar o nosso pudim aqui, ó, mais no centrinho possível que você conseguir, ó, da nossa forma, tá vendo? Ó, desse jeito.
massa de pudim já colocada, o que é que nós vamos fazer agora? Levar pra assar em banho-maria, que não tem segredo. É só pegar uma forma maior, colocar água quente, tá? Coloque a nossa forma novamente. Se você quiser, você pode passar um papel alumínio aqui em cima, tá? E cobrir esse pudim para ele poder não corar em cima. Eu não gosto de fazer isso porque meu forno é forno a gás, então ele não corre o risco de queimar. Geralmente ele queima em cima se for forno elétrico, tá bom? Vou levar para forno pré-aquecido 200 graus, vou deixar lá em torno de 1 hora, combinado? Então, vamos lá. Olha só como é que ficou o nosso pudim, meus amigos. Aqui eu já tirei do forno, tá? Já tá gelado. Deixei gelando de um dia pro outro e ficou desse jeito. Agora nós vamos desenformar essa belezura de pudim. Meus amigos, olha só a qualidade desse pudim, olha, sem nenhum furinho. Igual eu falei pra vocês. Agora, olha só a textura desse trem aqui, ó. Ó. Olha isso aqui, pessoal, olha, misericórdia. Curtiram essa receita? Se curtiu, não esquece, hein, meu amigo, minha amiga. Senta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!